atendido à formação da nossa convicção a respeito do assunto. A palavra é do eminente relator, deputado Arthur Maia. Senhor presidente Carlos Marum, ilustre ministro Henrique Meirelles, senhores deputados, assessores, todos que estão aqui nessa importante e final, última audiência pública que realizamos nessa comissão, depois de um exaustivo debate, onde a questão previdenciária foi tratada nos seus mais diversos aspectos e que, com certeza, colaboraram todas essas audiências para que nós, deputados, pudéssemos aprofundar os nossos conhecimentos e formular um juízo de valor mais exato e preciso acerca da responsabilidade que temos de reformular a Previdência Social no Brasil. Quero saudá-lo, ministro Henrique Meirelles, pela brilhante exposição que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência é um homem público que tem uma trajetória rara nesse país. Digo rara porque Vossa Excelência é um daqueles poucos homens públicos que superou a condição política partidária do nosso país. Veja bem, nós tivemos, desde a nova República, duas posições de direção econômica bastante diferentes aqui no Brasil. Tivemos o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que modernizou o Estado, que diminuiu o tamanho do Estado, que deu a modernização importantíssima e foi aquele que fez a estabilização da moeda brasileira. Depois tivemos 13 anos do governo do PT, em que prevaleceu uma política keynesiana de aprofundamento do gasto público, de entender que o consumo, e simplesmente o consumo, seria capaz de promover o crescimento econômico desse país. São posições que, independente das consequências desastrosas que a política econômica do PT trouxe, são posições absolutamente opostas, são posições bem distintas, olhando sobre o prisma econômico. Mas Vossa Excelência, tanto em um governo como em outro, teve a sua capacidade reconhecida. Vossa Excelência foi presidente do Banco Central no governo do presidente Lula. E é verdade, e aí eu tenho que fazer esta menção, é verdade que o presidente Lula, nos seus 8 anos de mandato, teve uma política mais responsável do que aquela que ele fez no último ano do seu segundo mandato para eleger a presidente Dilma, e muito mais responsável do que os 5 ou 6 anos da presidente Dilma, que realmente destroçou a nossa economia, que acabou com todo o equilíbrio financeiro e que trouxe a esse país a condição de ter o pior índice de desemprego da sua história, uma inflação galopante, uns juros estratosféricos, enfim, ninguém tem dúvida de que há 10 meses atrás, quando a presidente saiu do governo, nós tínhamos uma realidade econômica de caos nesse país, e não fosse uma intervenção econômica como a que foi feita pelo governo do presidente Temer, certamente estaríamos hoje em condições muito semelhantes à da Venezuela. Vossa Excelência, entretanto, ministro Meirelles, foi presidente do Banco Central e hoje é ministro da Fazenda. Eu sei que as convicções de Vossa Excelência não se alteraram. O Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do governo Lula, é o mesmo Henrique Meirelles que é presidente, que é ministro da Fazenda nesse momento. O que mudou foi o discurso daqueles que, à época que Vossa Excelência era presidente do Banco Central no governo do presidente Lula, colocavam Vossa Excelência como o símbolo da modernidade, da capacidade de um partido como o PT, que sempre teve um ideário mais à esquerda, absorver os conceitos do mercado, compreender a necessidade de fazer uma política econômica que compreende que é importante atrair investimentos internacionais, que é importante fazer um controle de gastos públicos e etc. Mas hoje eu tenho certeza que quando abrirmos a palavra aqui,
Aqueles mesmos deputados do PT que teciam loas a Vossa Excelência naquela época, vão dizer aqui contra Vossa Excelência, vão dizer aqui pontos de vista que contradirão inteiramente a postura que eles tinham à época do governo do presidente Lula. Essas questões, essas posições, esses comportamentos é que fazem com que a política seja desacreditada, infelizmente. Porque, vejam, senhores, está circulando nas redes sociais, para quem quiser ver, todos aqui certamente já viram, palavra do presidente Lula defendendo a Previdência Social, a reforma da Previdência Social, dizendo da necessidade de se fazer a reforma da Previdência Social. Discursos da presidente Dilma dizendo da necessidade de fazer a reforma da Previdência Social. Qual é a diferença entre eles e nós? A falta de coragem. A falta de coragem para providenciar e realizar e fazer aquilo que de fato, Vossa Excelência não vai querer tolir minha palavra, deputado. Vossa Excelência não vai querer tolir minha palavra. Vossa Excelência, seja mais tolerante, deputado. Seja tolerante, deputado. Seja tolerante, deputado. Seja tolerante com o contraditório. 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 Aqui, Vossa Excelência se manifestou várias vezes, eu sempre respeitei a palavra de Vossa Excelência. Sempre respeitei a palavra de Vossa Excelência. Vossa Excelência não me cabe que ouvir a palavra que vai proceder patrulhamento da minha palavra aqui. Vossa Excelência não vai proceder patrulhamento da minha palavra. Vocês não vão fazer patrulhamento da minha palavra. Não vão fazer patrulhamento, não vai ter questão de ordem, porque eu estou falando, presidente. Ao final, não tem questão de ordem, o senhor continua falando, a palavra é sua. Eu quero dizer com não me cabe tolher a palavra do deputado, após questão de ordem, Vossa Excelência. Quero dizer com toda clareza, presidente, que fazermos a reforma da Previdência significa justamente a demonstração daqueles que separam a ideia de entender que o país precisa de uma reforma, mas não a fazem por uma questão populista, e aqueles que enfrentam com coragem, com determinação e com verdade as necessidades que o Brasil tem. Essa é a distinção. Essa é a distinção. A reforma, ela obviamente que não é feita para se angariar simpatia de ninguém. Ninguém faz uma reforma da Previdência Social porque acha bonito. Não, a reforma é uma necessidade. Uma necessidade que Lula reconheceu, que Dilma reconheceu, mas que não tiveram coragem de fazer por populismo. Essa que é a verdade. Mas, ministro Meirelles, Vossa Excelência foi muito feliz na exposição que fez, trazendo ao conhecimento dessa comissão a necessidade da reforma. Quero dizer que, desde que o presidente Temer assumiu o governo, que Vossa Excelência assumiu o Ministério da Fazenda, ações fundamentais foram feitas nesse país. A exemplo da PEC do teto de gastos, que foi aprovada aqui nesse parlamento, a exemplo da Lei de Responsabilidade das Estatais, que eu tive o prazer de ser relator aqui na Casa, aqui na Câmara, a exemplo da lei que regulamentou e modificou as regras do pré-sal, que trouxe competitividade de volta à Petrobras e que, por sinal, já teve o seu valor alterado positivamente de maneira substancial depois de o PT haver destruído a Petrobras. E dizer, senhor presidente, que todas essas mudanças trouxeram para a nossa economia significativas melhorias. É notório, não sou eu quem digo, e não adianta, eu até compreendo o desespero daqueles que aqui se colocam contra a minha fala, porque não conseguem explicar que em tão pouco tempo esse governo tenha conseguido baixar significativamente o juro, a taxa de juros, que esse governo tenha em tão pouco tempo controlado a inflação e, mais do que controlar a inflação, conseguiu reduzir a inflação a um nível, inclusive, menor do que aquilo que se esperava. Conseguimos, ao longo desse tempo que estamos conduzindo a política econômica do Brasil, o início
da curva de desemprego que foi crescente ao longo de mais de 2 anos. Pela primeira vez, no mês passado, o Brasil registrou o início de uma recuperação de empregos. Passamos a ter a recuperação e tivemos no mês passado 35 mil carteiras assinadas novas, encerrando, portanto, interrompendo uma queda vertiginosa do desemprego nesse país, causado pela política econômica irresponsável, da gastança e da falta de compromisso com aquilo que tem que ser feito. Então, senhor ministro Henrique Meirelles, a PEC que é encaminhada a esta casa, ela tem como pedra angular, ela tem como ponto fundamental a questão da idade mínima. É inaceitável que nesse país continuemos a ser um país concessivo de aposentadorias para pessoas privilegiadas que se aposentam com 40 e poucos, com 50 anos. Não há previdência social no planeta capaz de sustentar algo dessa natureza. Portanto, a PEC que foi enviada para cá, a PEC 287, a PEC que eu sou o relator, ela trata da questão da idade mínima, estabelecendo a idade de 65 anos, que já é, ministro Meirelles, a idade que as pessoas menos favorecidas se aposentam. Não existe no interior desse Brasil quem se aposente com menos de 60 anos, não. As pessoas precisam trabalhar, precisam contribuir. E quando a gente observa que a média de aposentadoria no Brasil hoje é bem inferior, é justamente a aposentadoria daqueles que ganham mais, que se aposentam mais cedo, que desequilibram essa balança. Portanto, estamos puxando, trazendo a nossa Previdência para uma realidade mundial. Eu vejo aqui alguns reclamarem de que precisam de microdados para fazer a avaliação da reforma. Ora, foram enviados para cá os dados, as pessoas não tiveram a capacidade de avaliar, não souberam fazer a avaliação correta e ficam insistindo, podem vir para cá quantos e quantos volumes de dados forem necessários, sempre dirão que são eles insuficientes para que se faça, de fato, a avaliação concreta do que é a Previdência Social. Na verdade, senhor presidente, senhor ministro Henrique Meirelles, no âmbito do nosso relatório, precisamos estabelecer a necessidade e a obrigatoriedade para o Congresso Nacional de elaborar uma lei de responsabilidade previdenciária. Isso, obviamente, não será tratado no bojo da PEC, mas em seguida, do mesmo jeito que temos uma lei de responsabilidade fiscal, uma lei de responsabilidade das estatais, será necessário que tenhamos aqui uma lei de responsabilidade previdenciária, com normas claras que digam como é feito o cálculo atuarial da Previdência Social no Brasil, que defina com clareza quais são as metas a serem cumpridas a cada ano, que se estabeleça claramente regras de fiscalização para os sistemas próprios de previdência nos municípios, nos estados e no próprio governo federal, mas que também possa acompanhar para e passo a evolução dos compromissos que existem em relação ao regime geral de previdência desse país. Portanto, estamos fazendo uma PEC que não só estará dando sustentabilidade à Previdência Social do Brasil, como estaremos assumindo um compromisso para que possamos fazer uma lei que acompanhe a execução da reforma que nós estamos fazendo e possa, ao longo da história do Brasil, da evolução demográfica desse país, da evolução financeira desse país, fazermos também, quando necessário, as correções que fizerem as correções que forem precisas. Mas, ministro Meirelles, essa audiência que estamos realizando, ela tem como propósito avaliar qual seria a consequência da economia para a economia brasileira, da aprovação da PEC e de uma eventual, sei que isso não vai acontecer, de uma não aprovação da PEC. Eu queria que Vossa Excelência, na sua explanação, fizesse uma avaliação.
do que será a economia brasileira a partir da aprovação da PEC. Obviamente, ministro, e aí eu falo até como relator da matéria, obviamente que alterações essa PEC sofrerá. Não na sua espinha dorsal, mas obviamente que nenhuma reforma previdenciária transitou por esta casa no seu processo legislativo sem que houvesse recebido as alterações e aprimoramentos que o Parlamento sempre contribuiu, que o Parlamento sempre ofereceu para o aperfeiçoamento da lei. Foi assim quando o presidente Lula mandou a sua reforma previdenciária para cá, foi assim quando o presidente Fernando Henrique mandou a sua reforma para cá. Então, obviamente que a PEC também terá mudanças, contribuições que serão dadas pelo Parlamento. Mas eu queria ouvir de Vossa Excelência quais serão as consequências para a credibilidade do nosso país. Ontem eu vi o anúncio feito pelo Ministério do Planejamento e da Fazenda de um corte de 42 bilhões de reais, cortes em investimentos que foram feitos agora para justamente adequar a realidade fiscal do Brasil àquilo que arrecadaremos em 2017. Sei também que essas mudanças que foram feitas ontem e que, inclusive, importa em modificação na base nas desonerações da folha, na base de cálculo das desonerações da folha que foram feitas no passado, tudo isso dará mais equilíbrio à nossa realidade fiscal. Mas a pergunta que eu dirijo a Vossa Excelência, na verdade, não é uma pergunta, é uma solicitação que Vossa Excelência faça uma avaliação de como ficará o nosso país com a aprovação dessa PEC e como ficaria o Brasil, caso essa PEC não fosse de fato aprovada. Muito obrigado pela atenção. O senhor tem uma questão de ordem? Eu gostaria de passar ao plenário, mas Vossa Excelência expressou o desejo